coisa importante, talvez a mais importante. Você não pode usar a variação linear aqui. Lembra aquela ideia? Aumentou tanto de um lado, aí aumentou tanto do outro. Esquece aquilo. Função do segundo grau, aquilo não funciona. Na verdade, gente, variação linear é uma coisa excepcional, é ótimo. Inclusive, eu não sei se vocês fizeram a última lista dirigida, mas eu coloquei 2 questões de variação linear. Quem não fez, volta lá na última lista, tenta fazer e olha a resolução, porque eu coloquei umas questões importantes lá sobre isso. Bem do jeitinho que o Enem poderia cobrar, tá? Mas a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que aqui isso não existe. O único lugar que você vai poder usar a ideia de variação linear é em função do primeiro grau. Qualquer outra coisa que seja diferente disso, esquece, não tem variação linear, tá? Então, eu vou colocar isso aqui, porque é uma das primeiras dúvidas que aparecem. Ah, Ju, posso usar variação linear? Não, não vai funcionar, tá? Variação linear só funciona para a função do primeiro grau. Tem outras coisas importantes que você tem que saber aqui sobre função do segundo grau, tá? A gente falou já sobre, naquelas lives de matemática básica, a gente falou um pouco sobre a equação do segundo grau. A gente vai relembrar essas ideias aqui. Mas são 2 coisas importantes que você tem que saber sobre função do segundo grau. Primeira coisa importante é a forma da função. E é importante que você saiba identificar uma função do segundo grau, independentemente do contexto que ela apareça. Por quê? Por exemplo, em matemática, é bem provável que você veja assim, y é igual a x2 mais bx mais c. Ou f de x igual a x2 mais bx mais c. Só que na física pode aparecer com letras diferentes, na química pode aparecer com letras diferentes, e na própria prova de matemática eles podem colocar algum contexto diferente. Então, independentemente do contexto que aparecer, toda função que tiver essa cara aqui, ó, y igual a ax2 mais bx mais c, vai ser uma função do segundo grau, né? Ou então pode ser esse formato aqui também, ó, f de x igual a ax2 mais bx mais c. Lembrando, gente, que chamar de y ou chamar de f de x é a mesma coisa. Então, tanto faz, tá? Escrever y ou escrever função dá no mesmo. É muito importante que você coloque na sua cabeça que o y é a função. Então, tem esse formato que está aqui, automaticamente você tem que remeter a ideia de função do segundo grau. Viu que a função do segundo grau, você vai pensar, variação linear não se aplica. Então, não adianta você querer usar a variação linear aqui, porque não vai dar certo. Agora, além de saber qual que é a forma da função, é muito importante também que você saiba qual que é a forma do gráfico. Por quê? Porque é muito característico. E como eu falei, eu não sei, mas eu acho que eles vão cobrar alguma coisa sobre posição relativa entre parábola e reta, e a gente vai aprender, tá? Mas observe, forma do gráfico. A função do segundo grau, o gráfico é uma parábola. Mas como é que funciona essa ideia da parábola? Vou desenhar aqui, vou desenhar uma parábola com abertura voltada para baixo. Mas vai colocando na sua cabeça aí que a abertura pode ser tanto voltada para cima quanto para baixo. Eu vou te mostrar algumas coisas que você tem que saber aqui. Para começo de conversa, você tem que saber a respeito do vértice. O vértice, gente, de uma parábola, ele é o ponto mais importante da parábola. Por quê? Porque várias coisas interessantes vão acontecer ali. Mas a gente vai chegar nesse ponto ainda. A princípio, o que eu quero que você saiba? Eu quero que você saiba que a parábola ela é uma curva simétrica. Quando a gente fala que uma curva é simétrica, a gente tem que falar simetria em relação a quê? Ah, Ju, como assim? Não entendi. Dá uma olhada, ó. Aqui está o vértice da parábola. Essa parábola ela é simétrica em relação a esse eixo pontilhado que está aqui. No meu desenho pode não parecer muito bem, tá, gente? Porque é muito complicado você desenhar uma parábola perfeita assim à mão. Mas tenta imaginar. Imagina como se de fato aqui tivesse uma simetria. Na prática, é como se eu viesse aqui, ó, e colocasse um espelho. Tenta imaginar. Imagina que essa régua aqui é um espelho.
eu coloco a régua em cima desse eixo de simetria. Tenta imaginar. Eu desenho só a primeira parte da parábola e coloco a régua aqui em cima. Essa outra parte vai ser refletida de lá. E vai ser igualzinho, né? Vai ser o reflexo aqui mesmo. Na prática, o que isso significa? Significa, por exemplo, que se eu vier aqui, ó, imagina que eu venho aqui e pegue um segmento perpendicular a esse eixo de simetria. Vou pegar aqui um segmento que seja perpendicular ao eixo de simetria. Tenta imaginar. Esse pedaço aqui vai ser do mesmo tamanho desse pedaço de cá. Ah, Ju, por quê? Porque é um espelho. Então, esse pedaço tem que ser do mesmo tamanho que esse. Mas isso não vale só para aquele pedaço ali, não, tá? Qualquer um que eu pegar tem que dar do mesmo tamanho. Só que eles devem estar pensando, tá, Ju, mas isso é de fato importante? Sim, isso aqui é extremamente importante. Inclusive, se a gente quiser aprender a resolver o tipo mais difícil de questão de função de segundo grau que pode aparecer, e o pior, né? É o tipo de questão que o Enem adora. Não sei se vocês se lembram, não sei se vocês já resolveram, mas tem aí na apostila de vocês aquela questão que fala sobre a igrejinha da Pampulha, que ele dá lá a entrada da igrejinha da Pampulha, e ele pergunta a altura da entrada lá. Aquele lá, para mim, é o jeito mais complicado que existe dele te cobrar uma questão de função de segundo grau. Só que a gente vai aprender uma técnica que faz com que esse método, esse jeito mais complicado dele cobrar, se torne uma questão fácil de resolver, fácil e rápido, porque também não adianta ser fácil você ter que fazer muitos caminhos. Tem que ser fácil, tem que ser rápido. Eu vou te mostrar isso. Mas essa ideia vai ser muito importante para que a gente consiga resolver. O eixo de simetria, ele vai literalmente dividir a sua parábola ao meio. Então, esse pedaço aqui vai ser do mesmo tamanho de cá. E assim por diante, tá? E o que é o eixo de simetria? É uma reta que contém o vértice da parábola. Eu falei que o eixo de simetria é uma reta que contém o vértice da parábola e que, numa função do segundo grau, é paralela ao eixo y ou coincide com ele. Na prática, o que eu estou querendo te dizer aqui? Toda função do segundo grau vai ser representada graficamente por uma parábola, mas nem toda parábola vai ser uma função do segundo grau. Ah, Gil, como não? Eu vou te mostrar, vou te dar alguns exemplos aqui e a gente vai pensar a respeito do que está acontecendo, tá? Repara, coloquei 4 exemplos de parábolas, tá? Todos os exemplos ali são parábolas. Só que para ser considerado uma função do segundo grau, tem que ser alguma coisa parecida com esses 3 primeiros exemplos aqui. Por quê? Para ser função do segundo grau, o eixo de simetria ele tem que ser paralelo ao eixo y ou coincidir com ele, lembra? É uma reta que contém o vértice da parábola e que, numa função do segundo grau, é paralela ao eixo y ou coincide com ela. Dá uma olhada, ó. Aqui, isso não acontece. Ah, Ju, mas essa parábola que está meio girada aí, ela tem eixo de simetria? Gente, toda parábola tem eixo de simetria. Toda, qualquer um. O que acontece é que se esse eixo de simetria não for paralelo ao eixo y e nem paralelo ao eixo x, não for paralelo ao eixo y, a gente não vai ter uma função do segundo grau, tá? Repara, aqui está o vértice. Lembra que eu falei e você vai saber isso mais tarde. O vértice de uma parábola é o ponto mais importante dela. Observa, para ser função do segundo grau, esse eixo tem que ser paralelo ao eixo y ou tem que coincidir com ele. Ah, Ju, poderia ser com abertura voltada para cima? Sim, não importa se a parábola tem concavidade voltada para cima ou para baixo. O importante é, para ser função do segundo grau, esse eixo de simetria tem que ser de alguma dessas maneiras que está aqui. Aqui, ó, eu tenho uma parábola, mas isso aqui não é uma função do segundo grau. Por que que não? Mas esse gráfico que está aqui, isso aqui não só não é uma função do segundo grau, como, na verdade, não é uma função. Por que que não é uma função? Por exemplo, imagina que eu pegue um valor de x aqui, ó. Ah, eu quero descobrir quanto que vale a imagem desse valor. O que que eu faço? Eu pego o valor, levo até o gráfico. Na hora que esbarrar no gráfico, eu venho aqui e rebato. Ó. Aqui estaria uma imagem.
Só que a gente tem um problema, porque se eu descer aqui, ó, se eu pegar esse ponto e descer, vai esbarrar no gráfico de novo. Esbarrou no gráfico de novo, teria uma outra imagem. Isso aqui não pode acontecer. Um mesmo elemento do domínio não pode ter duas imagens. Então, isso aqui não é uma função. Ah, Ju, não é função do segundo grau. Não, isso aqui não é função. Nem do segundo grau e nem de jeito nenhum. Por que que não? Porque o mesmo elemento não pode ter duas imagens. Agora, isso aqui pode... Desse jeito vai ser função, desse jeito vai ser função, e aqui também. E todos esses exemplos são funções do segundo grau. Como é que o Enem gosta de cobrar isso, gente? Tem duas maneiras bem clássicas do Enem cobrar. É muito comum cair questões de modelagem. O que é uma questão de modelagem? Em geral, o que as pessoas têm mais dificuldade para resolver. Ele te dá uma situação, problema, e a partir da situação, problema, você precisa descobrir qual é a função que está regendo aquela situação, problema. O Enem adora cobrar a questão de modelagem, principalmente em função do segundo grau. Ele te dá a situação, geralmente ele não fica só pedindo para você descobrir qual é a função. Geralmente você tem que descobrir qual é a função e depois de descoberta quem é a função, você tem que resolver algum pedido que ele te fizer. A gente vai aprender a fazer isso. Uma outra coisa que o Enem gosta de fazer, e aí, como eu falei mais cedo, é o jeito mais complicado, é ele associar a parábola a uma coisa do cotidiano, e aí pode ser, como o Enem já fez, né? Pode ser a entrada da igreja da Pampulha, pode ser a vista frontal de um túnel. Vê se não parece, ó. Imagine isso aqui, ó. Isso aqui pode muito bem ser a entrada de um túnel. Então, eles vão geralmente associar a sua parábola a uma coisa do cotidiano, pode ser a entrada de uma igreja, a entrada de uma livraria, a vista frontal de um túnel, pode ser uma piscina. Eu não sei que contexto que eles vão usar, mas eles vão colocar alguma coisa do cotidiano e não vão associar nenhuma função àquilo. Você vai ser o responsável por associar a função e conseguir resolver. A gente já vê como é que funciona. E a outra maneira, que é menos comum, é ele te dar já um problema pronto, te dá lá a função pronta, e ele pergunta qual que é o valor máximo da função, ou qual que é o valor mínimo da função, ou quem deve ser o x para que a função tenha valor máximo, ou quem deve ser o x para que a função tenha valor mínimo. Eu vou cercar todas as possibilidades, tudo que o Enem pode te cobrar a respeito de função do segundo grau. Aí você pode estar na dúvida, Ju, cai muito? Depende, gente. O Enem é bem de veneta em relação a essa parte. Às vezes fica uma temporada cobrando função do segundo grau todo ano. Às vezes eles dão uma parada e fica um tempo sem cobrar. Então é bem diferente de função do primeiro grau. Função do primeiro grau cai praticamente todo ano. Agora, função do segundo grau, eles ficam meio naquela. Se compensa cobrar, se não compensa cobrar. Tem ano que cobra mais de uma, tem ano que fica sem cobrar. Então, a gente tem que estar preparado para tudo. É o tipo de questão que eu torço muito para cair, porque geralmente não vai ser uma questão muito difícil de ser feita. E se for uma questão difícil, você vai ter discernimento lá na hora para saber se é difícil, mas dá para fazer, ou é difícil e eu vou ter que chutar. A gente vai tentar trabalhar essas ideias, tá? Coeficientes da função. Repara, coloquei aqui uma parábola. Só de olhar para essa parábola, você já consegue saber que ela é uma função do segundo grau. Basta você imaginar aqui o eixo de simetria, ó. Aqui está o vértice da parábola. Você não precisa desenhar, tá? Você vai só imaginar aqui o eixo de simetria. Esse eixo de simetria vai ser paralelo ao eixo Y. Aí lembra, que coisas tem que vir à sua cabeça? Primeira coisa que tem que vir à sua cabeça é a função do segundo grau. Segunda coisa, variação linear eu não posso usar, infelizmente. A terceira coisa é como que é a forma da função. E a forma dessa função é assim, ó. F de x igual a ax2 mais bx mais c. Então, isso aqui é a forma da minha função. Aí, observe. Esses coeficientes da função, tá? O a, o b e o c, eles podem ser números quaisquer. Pode ser número positivo, negativo, fração, número decimal, qualquer coisa. Pode ser zero, inclusive. O único que não pode ser zero aqui é o A. Por quê? Porque não faz sentido nenhum se o A for zero. Pensa um pouco. Se o A for zero, essa parte aqui desaparece.
essa parte desaparecendo fica assim, ó, f de x igual a bx mais c. E f de x igual a bx mais c é função de primeiro grau. Como eu não quero que isso aconteça, o seu a aqui, ó, ele não pode ser zero. Ah, Ju, mas e se o b for zero? É ótimo quando o b é zero. E se o c for zero? Ótimo também. Todo mundo aqui pode ser zero, com exceção do a. E esses coeficientes, eles vão ter papéis importantes aqui para a gente. Primeiro, eu quero falar sobre o a. O a, gente, não tem muito como explicar o motivo, tá? Porque, na verdade, envolve uma ideia que a gente não estuda no ensino médio. O a, ele está ligado à concavidade da função. É ele quem vai dizer para a gente se a função tem abertura voltada para cima ou se tem abertura voltada para baixo. Então, o a vai ser importante por causa disso. Só que não dá para eu te explicar o motivo disso, porque tem a ver com o que a gente chama de segunda derivada da função. Essa segunda derivada da função fala sobre a concavidade da função. Então, como a gente não estuda isso, eu vou precisar que vocês guardem essa ideia para mim. Sempre que o a for positivo, a positivo, a gente vai ter concavidade voltada para cima. Aí tem gente que brinca que forma uma carinha feliz. E, por incrível que pareça, o Enem já cobrou essa ideia, tá? Então, A positivo, concavidade voltada para cima. Se o seu A for negativo, você vai ter concavidade voltada para baixo. Como eu falei, não tem muito como eu explicar o motivo disso, então você vai guardar essa ideia para mim. O B, nós vamos falar sobre ele daqui a pouco, tá? Porque o B, ele tá relacionado ao vértice, mas eu vou te mostrar uma estratégia que você consegue instantaneamente olhar para a função e só de olhar para a função saber se o B vai ser positivo, negativo ou zero. Mas segura aí, tá? Vou falar sobre o C primeiro. Mas para eu falar sobre o C, eu preciso te recordar algumas coisas importantes aqui. Por exemplo, o que eu vou falar aqui a princípio não tem nada a ver com o C, não. Mas vai ser importante para a gente. Eu quero que você olhe para esses dois pontos que eu marquei aqui. Tem nada a ver com o C ainda, tá? Mas olha bem para aqueles dois pontos que eu marquei. Você pode, a princípio, não saber muita coisa a respeito desses dois pontos. Mas uma coisa você tem que saber com certeza. Eu não sei exatamente quanto vale o X desse ponto. Mas o Y desse ponto, você é obrigado a saber quanto que ele vale. Quanto que vale o Y desse ponto? O Y desse ponto vale zero. Ah, Ju, como assim? Então, todo ponto, ele tem coordenadas. Ele tem um valor no X e tem um valor no Y. O valor no X aqui eu não sei, mas o valor no Y é só jogar lá no eixo Y, vai bater no zero. Então, eu posso não saber quanto que vale o X aqui, mas eu sei que o Y vale zero. O mesmo se aplica para cá. Eu não faço ideia de quanto vale o X nesse ponto, mas o Y desse ponto vai valer zero também. Então, esses dois pontos que estão marcados aqui são dois valores de X que conseguem zerar a minha função. Para quem não se recorda aí, valor de X que consegue zerar uma função, gente, a gente dá o nome de raiz. Então, vou chamar aqui de X' e X duas linhas. X' e X duas linhas são as raízes da função. Então, são as raízes da função. Isso aqui vai ser muito importante para a gente, tá? Principalmente se você quiser aprender a resolver questões de função do primeiro grau de forma bem rápida, tá? Ah, Ju, o que isso tem a ver com C? Nada. Mas são pontos de interseção da parábola com um dos eixos coordenados. Agora que entra a ideia do C. Eu quero que vocês olhem para mim, para esse ponto que eu estou marcando ali, ó. Olha para aquele ponto que eu marquei ali. Eu posso não saber muita coisa sobre aquele ponto. Porém, o X desse ponto, você é obrigado a saber. Me ajuda. Quanto que vale o X desse ponto? O X desse ponto vale zero. Ah, Ju, mas eu não sei quanto que vale o Y. Verdade. Mas eu sei que o X desse ponto vale zero. Vai se acostumando com essa ideia, tá? Se você tem uma função e tem um pedaço do par ordenado, você consegue descobrir quem é o outro pedaço. Basta você voltar na função e substituir. Ah, Ju, não entendi. Repara essa interrogação. Aqui, o que eu quero saber? Eu quero saber quanto que vale o Y quando o X é zero.
Lembra para mim que o y é a função. Então, eu quero saber quanto que vale a função quando o x é zero. Se eu tenho a função e quero descobrir quanto que ela vale quando o x é zero, é só eu voltar na função e substituir. Dá uma olhada, ó. F de zero vai ser igual a vezes zero ao quadrado, mais B vezes zero, mais C. Aí, cuidado, porque você pode pensar assim, Ju, mas engraçado. Você falou agora há pouco que o A não podia ser zero, você está trocando o A por zero? Não! Não, eu não estou trocando o A por zero, eu estou trocando o X por zero. E o X, gente, numa função de segundo grau, pode ser qualquer coisa. Então, não tem problema nenhum. Eu troquei aqui o X por zero. Essa parte some, essa parte some. Vai ficar assim, ó. F de zero vai ser igual a C. Dessa igualdade que está aqui, a gente tem que saber tirar um par ordenado. Qual que é o par ordenado que sai daqui? Quando o x é zero, o y é c. Então, aqui, ó, quando o x vale zero, o y vai valer c. Vai ser sempre desse jeito, tá? Uma função do segundo grau sempre vai cortar o eixo y no c. Não sei se você vai lembrar da aula passada, mas na aula passada a função do primeiro grau era assim, ó. F de x igual a x mais b. Lembra? O b é onde a função corta o eixo y. E aqui, a função corta o eixo y no c. Qual que é a relação entre o c da parábola e o b da reta? Se você observar bem, você vai ver que tem uma relação. Observe, o b é o que a gente chama de termo independente da função. Ah, Ju, como assim termo independente? Olha bem, ele está desacompanhado de variável, não tem x multiplicando b, diferentemente do a. Então, aqui é o termo independente da função do primeiro grau. Aqui, ó, é o termo independente da função do segundo grau. Tanto na função do primeiro grau quanto na função do segundo grau, nos dois casos, tá? A função vai cortar o eixo y no termo independente. No caso da reta, corta no b. No caso da parábola, corta no c. Só que eu não acho muito saudável você decorar isso. Eu queria, na verdade, né, que vocês conseguissem pensar isso para qualquer função, independentemente de quem seja a função. Entenda, eu vou mostrar um exemplo. Não importa qual seja a sua função. Se uma função, eu vou escrever, se uma função corta o eixo y, ela faz isso no ponto em que o x vale zero. Se ela faz isso no ponto em que o x vale zero, se você quiser descobrir quais são as coordenadas desse ponto de interseção, basta você voltar na função e trocar o x por zero. Ah, Ju, não entendi muito bem. Eu vou mostrar um exemplo prático, tá? Mas antes, coloca aí para mim, ó. Esse ponto que está aqui vai ser o ponto de interseção da parábola com o eixo y. Imagina a situação ali. Eu tenho uma função, e aí eu te dei o gráfico da função, e além disso eu te dei a lei de formação da função, ou seja, eu te dei a expressão algébrica que representa aquela função. E aí, o que eu quero saber? Eu quero saber quais são as coordenadas do ponto de interseção daquela função com o eixo y. Entende? Eu vou anotar isso. Mas não importa, tá? Não importa qual seja o tipo de função. Se uma função corta o eixo y, ela faz isso no ponto em que o x vale zero. Dá uma olhada. Eu posso ainda não fazer ideia de quanto vale o y desse ponto. Mas o x desse ponto, eu sou obrigada a saber. O x desse ponto aqui, ó, vale zero. Aí o y não sei, vou colocar uma interrogação. Qual que é o meu medo? Meu medo é você virar aqui e falar assim, Ju, já sei. O y ali vai ser 1, porque é o termo independente, ó, é quem não tem x. E não vai ser. Por que que não vai ser? Essa ideia só se aplica para funções muito simples, como função de primeiro grau, função de segundo grau. Se for uma função mais elaborada, isso não vai acontecer. Ah, Ju, então o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer a conta. Como assim? Você quer descobrir quanto que vale o y quando o x é zero. Não se esqueça dessa ideia. Se você tem a função e tem um pedaço do par ordenado,
você consegue descobrir quanto que vale o outro pedaço. É só substituir. Então, você teria que vir aqui e fazer a conta. Ó. O que daria o f de zero? O f de zero seria 3 vezes 2 elevado a zero mais 1. Então, o f de zero vai ser igual a 3 vezes. Quanto que é 2 elevado a zero? 2 elevado a zero é 1. Mais 1. Então, o que dá o f de zero? Vai ser 3 mais 1. 3 mais 1 dá quanto? 4. Então, onde que essa função corta o eixo y? No 4. Ah, Ju, já sei, é só somar esse com esse. Não, gente. Aqui é uma coincidência. Cada caso vai ser de um jeito. Cada caso você vai ter que parar e analisar. Então, por isso que eu falo que o importante é guardar o que eu falei. Eu vou escrever aqui. Só que não é para você decorar, é para você entender, ó. Ah, eu tenho lá uma função, não precisa copiar isso aqui não, tá? Tem lá uma função toda estranha, assim, ó. É uma função toda esquisita. Não faço a menor ideia de quem seja essa função. Repara, ela corta o eixo y? Sim. Essa função pode ser quem for. Se ela corta o eixo y, ela faz isso no ponto em que o x vale zero. Se você quiser descobrir quanto que vale o y, o que você tem que fazer? Você tem que pegar a função, seja ela quem for, e trocar o x por zero. Então, é isso que eu vou escrever aqui, ó. Se uma função intercepta o eixo y, ela o faz no ponto em que x é igual a zero. Dessa forma, para descobrir a... Vou escrever, tá? Mas é assim. Dessa forma, para descobrir as coordenadas, basta trocar o x por zero. O que eu preciso que vocês entendam aqui? Observe. O A, você já sabe. O A, ele representa a concavidade. Então, você tem que bater o olho e saber. Se tem concavidade voltada para cima, o A é positivo. Se tem concavidade voltada para baixo, o A é negativo. O C, ele representa onde, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Onde a função corta o eixo y. Vou colocar aqui, ó. Onde corta. Vou fazer bem resumido, tá? Agora, a novidade é o B. O B, gente, ele representa como corta. Aí, observe, eu não sei se vocês vão copiar isso aqui ou se vocês vão só acompanhar aí, mas, ó, se alguém for copiar, um conselho que eu te dou, desenha primeiro as parábolas para depois você colocar os eixos coordenados, senão fica muito complicado. Você colocar o eixo, depois ficar tentando encaixar a parábola, não é fácil. Desenhar a parábola, gente, não é uma tarefa fácil. Então, faz igual, ó, eu estou fazendo no computador e mesmo assim eu vou fazer do jeito que eu aconselho, tá? Desenhei primeiro a parábola, depois eu vou vir aqui e vou colocar os eixos coordenados. Dá uma olhada, ó. Aqui eu vou colocar o eixo Y, aqui eu vou colocar o eixo X. Confere. Por que, gente, que eu estou insistindo nisso? Porque dependendo do jeito que você fizer aí, você vai mudar a configuração da parábola. E aí você pode acabar... pode ser que o seu desenho esteja certo, que você consiga descobrir, de acordo com o seu desenho, tudo certinho, mas na hora que você comparar com o meu, você vai ver que deu errado. Então, eu preciso que você tenha bastante cuidado na hora de fazer o desenho, porque dependendo do jeito que você colocar, se você deslocar demais o vértice em relação ao desenho que eu quero, você vai acabar achando respostas diferentes, tá? Então, observa, eu vou vir aqui e vou colocar esse plano cartesiano, tá? Que eu vou colocar o eixo Y, que eu vou colocar o eixo X. Olha aqui, eu coloquei aqui 8 parábolas. Se você olhar, você vai ver que todas elas são funções do segundo grau. Ó. Em todas elas, o eixo de simetria, se você imaginar ele aqui, você vai ver que ele vai ser ou paralelo ao eixo Y ou vai coincidir com o eixo Y. Tá, mas assim, qual que é o meu objetivo aqui? Meu objetivo é descobrir o sinal de 4 elementos. Por enquanto, do A, do B e do C. Daqui a pouco, nós vamos falar sobre o delta também. Mas eu quero que você olhe aqui para cada um desses. Por exemplo, só de olhar aqui, eu posso até vou colocar aqui letra A e assim por diante. Dá uma olhadinha para essa letra A. Eu quero saber o sinal do que a gente já consegue prever. Só de olhar aqui, ó, você tem que olhar e pensar. Concavidade voltada para cima. Se tem concavidade voltada para cima, é porque o A é positivo. Ah, Ju, por quê? Já expliquei isso para vocês. Tem a ver com a segunda derivada da função. Então, não tem como eu mostrar o motivo para vocês, tá? Então, você vai guardar para mim. Concavidade voltada para cima, você já sabe automaticamente que o seu A
vai ser positivo. Agora, eu quero saber a respeito do C. Lembra? O C, ele representa onde a função corta o eixo Y. Então, observa, está cortando aqui, ó. Tenta entender. Você pode não fazer a menor ideia de quanto vale o C nesse ponto, mas sobre ser positivo ou negativo, você é obrigado a saber. Repara, está acima do eixo. Se está acima do eixo, com certeza o C vai ser positivo. Se está cortando acima do eixo X, está cortando num valor que é positivo. Ah, Ju, mas quanto que vale? Não faço a menor ideia, mas eu tenho certeza que é um valor positivo. Beleza. Isso aqui já não é novidade. Se eu deixar aí para vocês preencherem aqui para mim, vocês já conseguem descobrir alguma coisa sobre o A e alguma coisa sobre o C. Mas o que eu quero te mostrar de novidade aqui, primeiro, é a respeito do B. O B, ele representa como a função corta o eixo Y. Ah, Ju, não entendi isso. Lembra que eu falei com vocês? O vértice da parábola, gente, é, sem dúvida alguma, o ponto mais importante da sua função. Por quê? Por exemplo, para começar, é no vértice que a gente tem o eixo de simetria. É no vértice também que a gente vai ter ou o valor máximo que a função assume ou o valor mínimo que a função assume. Então, não tira isso da sua cabeça em momento algum, tá? O vértice de uma parábola é o ponto mais importante dela. Agora, um dos outros motivos para o vértice ser tão importante é que é no vértice que a parábola muda o comportamento dela. Ah, Ju, como assim a parábola muda o comportamento dela? Então, toda parábola ela tem um comportamento duplo. Toda parábola vai ter um pedaço em que a função é crescente e vai ter um pedaço em que a função é decrescente. E onde que muda isso? Isso muda exatamente no vértice. Ah, Ju, não consegui entender. Primeira coisa, vai parecer bobagem que eu vou falar aqui, mas muita gente esquece disso e aí a pessoa fica meio perdida. A gente sempre vai olhar o gráfico da esquerda para a direita. Então, você tem que olhar o gráfico daqui para cá. Ó. É sempre da esquerda para a direita. Então, olhando da esquerda para a direita, ó, se você observar esse gráfico, você vai ver que esse gráfico está descendo, né? De uma maneira bem informal, ele está descendo. Na prática, significa que os pontos aqui, ó, cada ponto que eu pegar aqui, o Y desses pontos está ficando cada vez menor. Mas entenda, o Y é a função. Então, se o Y está ficando cada vez menor, significa que a função está ficando cada vez menor. E, ao mesmo tempo, o X está ficando cada vez maior, porque a gente está indo da esquerda para a direita. À medida que eu vou aumentando o valor de X, vai vendo ó, que o valor de Y vai diminuindo. Então, à medida que o valor de X cresce, o valor de Y diminui. Se à medida que o valor de X cresce, o valor de Y diminui, a gente fala que a função é uma função decrescente. Então, tenta entender. Nessa primeira parte aqui, a função está descendo, está diminuindo. Isso quer dizer que a função é decrescente. Alguém pode olhar e falar assim, não, Ju, não concordo. Para mim está subindo aqui. Não está, porque você está olhando agora da direita para a esquerda. Não é assim que a gente lê um gráfico. É da esquerda para a direita. Então, a função está ficando cada vez menor, até chegar nesse ponto. Ó. Aqui vai ser o valor mínimo da função. Só que depois que passar por esse ponto, a função vai começar a subir. Ou seja, cada ponto que eu for pegando aqui, ó, vai ter o Y cada vez maior. E vai ser sempre desse jeito, tá? Toda parábola vai ter dois comportamentos. Ela vai ter um pedaço crescente e vai ter um pedaço decrescente. E onde que muda o comportamento dela? O comportamento dela muda no vértice. É sempre no vértice. Antes do vértice, a função vai ser de um jeito, depois do vértice, a função vai ser de outro jeito. Beleza, mas e aí? O que isso tem a ver com o sinal do B? Então, gente, na verdade, tem tudo a ver com o sinal do B. Isso que eu vou te ensinar aqui não é um macete. A gente consegue provar. Mas, para provar, a gente também usa uma ideia de derivada que, para o ensino médio, a gente não usa. Então, eu preciso só que você guarde para mim. O B, ele representa como a função corta o eixo Y. Ah, Ju, não entendi ainda. Então, se a função cortar o eixo Y na parte em que ela é decrescente, o B vai ser negativo.
Se cortar na parte que é crescente, o B vai ser positivo. Tenta imaginar, ó, tá cortando o eixo Y nesse pedaço. Repara, esse pedaço aqui é um pedaço decrescente. Se corta num pedaço decrescente, significa que o seu B vai ser negativo. Ah, Ju, mas quanto que vale? Não sei, mas o B vai ser negativo. Se vocês, eu duvido que vocês não queiram pensar assim, tá? Mas se vocês não quiserem pensar assim, tem uma outra forma de pensar. Só que essa outra forma de pensar a gente tem que fazer conta. Como eu quero fugir disso, como eu quero que você consiga simplesmente olhar para um gráfico e só de olhar para ele saber o sinal dos coeficientes, eu prefiro que você entenda desse jeito, tá? Eu vou escrever, mas basicamente é dessa forma. Se o B, se a função, né, cortar o eixo Y na parte em que ela é decrescente, o seu B vai ser negativo. Diferentemente daqui, ó, dá uma olhada. Se a gente for pensar nesse segundo exemplo, vou chamar aqui de letra B, só de olhar aqui, ó, concavidade voltada para baixo, significa que o A é negativo. Onde corta o eixo Y? Onde corta o eixo Y é o C. O C, nesse caso, vai ser positivo. Entenda. O vértice está aqui, ó. Se o vértice está aqui, confere. Antes do vértice, a função é de um jeito. Depois do vértice, a função é de outro jeito. Eu preciso descobrir o sinal do B. Repara, se está cortando na parte crescente, repara, está cortando justamente na parte crescente. O que a gente vai poder falar sobre o B nesse caso? Positivo. Pode acontecer um caso como esse, olha aqui. Dá uma olhadinha para esse caso. Nós vamos completar todos, tá? Mas dá uma olhadinha para esse caso, seria letra E. Quero que você olhe para essa letra E. Só de olhar, você já sabe que o A é negativo, porque é concavidade voltada para baixo. Sabe que o C é positivo, porque o C é onde corta o eixo Y. E você sabe também a respeito do B. Mas entenda, o B representa como a função corta o eixo Y. Só que o vértice está exatamente aqui. Isso aqui não é uma situação comum, tá? Aqui é uma situação em que o eixo de simetria coincide com o eixo Y. Então, observa, antes do vértice, a função aqui era crescente, depois do vértice, a função é decrescente. O detalhe é que está cortando exatamente no vértice. Tenta imaginar, se cortasse na parte crescente, o seu B seria positivo. Se cortasse na parte decrescente, o seu B seria negativo. Mas aqui está cortando exatamente em cima do vértice. Se é em cima do vértice, não é nem na parte crescente, nem na parte decrescente. Então, o seu B não pode ser nem positivo e nem negativo. Raciocina um pouco. Um número que não é nem positivo e nem negativo é igual a quanto, gente? É igual a zero. Então, o B aqui vai ser igual a zero. Então, vê se vocês entenderam a ideia. Você sempre vai olhar da esquerda para a direita. Se corta na parte decrescente, B negativo. Se corta na parte crescente, B positivo. Se corta exatamente em cima do vértice, o B não vai ser nem positivo e nem negativo, o B vai ser igual a zero. Mais tarde, na hora que a gente falar sobre as coordenadas do vértice, essa ideia vai ficar um pouco mais clara. Porém, caso você queira fazer olhando pelas coordenadas do vértice, você vai ter que estar disposto a fazer conta, fazer regra de sinal. Eu não acho que compense. A ideia é simplesmente você olhar aqui e saber se o B é positivo, se ele é negativo ou se ele é igual a zero. Se for necessário, gente, eu gostaria muito que vocês olhassem para o gráfico e só de olhar para o gráfico soubessem. Mas se for necessário, não tem problema. Você pode desenhar aqui, ó. Você vai desenhar que está descendo. Você vai pensar assim, ó, tá aqui, ó, tá descendo. Então, lembrando que é sempre da esquerda para a direita. Se está descendo aqui é porque é decrescente, B negativo. Está subindo aqui, se está subindo é porque é crescente. Se é crescente, B positivo. Aqui está em cima do muro, ó. Não é nem crescente, não está nem na parte crescente, nem na decrescente. Então, é porque o B é igual a zero. Então, pode cair, sim. Mas isso aqui é extremamente importante também para te ajudar a eliminar alternativas. Às vezes, ele te dá uma situação e aí ele te pede o gráfico que representa aquilo. Só de você olhar para alguns gráficos, você consegue eliminar
pelo A, pelo B e pelo C. Letra C, só de olhar aqui, ó, concavidade voltada para cima, A positivo. Onde corta o eixo Y? Onde corta o eixo Y está cortando acima do eixo X. Então, com certeza, o C vai ser positivo. Lembra, o B significa como corta. Repara, está cortando, aqui está o vértice, né? Antes do vértice é decrescente. Depois do vértice é crescente. Então, está cortando na parte crescente. Se corta na parte crescente, B positivo. Tranquilo? Vamos lá. Letra D, concavidade voltada para baixo. Concavidade voltada para baixo. Onde corta o eixo Y? Onde corta o eixo Y, C positivo. Você deve estar pensando, nossa, só tem C positivo? Não, eu coloquei 0 também, coloquei negativo. Mas deixa eu escrever aqui melhor. C positivo. Agora entenda. Como corta o eixo Y? Aqui está o vértice, ó. Repara. Antes do vértice, função crescente. Depois do vértice, função decrescente. Então, se corta na parte decrescente, é porque o B é negativo. Esse aqui a gente já fez, né? Vamos para a letra F. Letra F. Onde corta... Não, vamos pelo A primeiro, né? Concavidade voltada para cima. A positivo. Onde corta o eixo Y? Onde corta o eixo Y? C positivo. Agora, cuidado, hein? Como corta o eixo Y? O vértice está aqui, ó. Observa, esse pedaço aqui está descendo, ó. Isso é bem informal, tá, gente? Mas ajuda você a só olhar para o gráfico e saber o que está acontecendo. Então, como corta, está cortando na parte em que a função está decrescendo. Então, o B aqui vai ser negativo. Vê se vocês estão conseguindo acompanhar aí. Letra G, concavidade voltada para baixo. A negativo. Onde corta? Ah, Ju, mas eu nem estou enxergando aí que corta. Será que corta mesmo? Gente, toda parábola vai cortar o eixo Y. Pode não estar aparecendo aqui, mas ela vai continuar descendo. Ah, Ju, sempre vai cortar? Gente, a não ser que o cara coloque alguma restrição muito forte no domínio, falando que você não pode pegar de tal intervalo, não pode pegar em tal intervalo. Mas, naturalmente, uma parábola sempre vai cortar o eixo Y. E aí, observa, ó, concavidade voltada para baixo, A negativo. Onde corta o eixo Y? C negativo. E agora, hein? Como corta? Aqui está o vértice. Antes do vértice, ó, a função está subindo. Então, aqui a função é crescente. Se a função é crescente, o B é positivo. O último caso aqui, ó, concavidade voltada para cima, A positivo. Onde corta o eixo Y? Ó, foi muito bem observado aí. Onde corta o eixo Y? Está cortando exatamente na origem. O que ele está querendo te contar com isso? Que o C é igual a 0. Ah, mas o C pode ser igual a 0? Pode, gente. O C pode ser igual a 0, o B pode ser igual a 0. O único que não pode ser igual a 0 é o A. Agora, o B, né? Repara, aqui está o vértice, ó. Observa, esse pedaço aqui, a função está descendo, ou seja, está cortando na parte decrescente. Ah, Ju, mas está quase chegando no vértice. Não importa. Está cortando na parte decrescente. Se está cortando na parte decrescente, é porque o B é negativo. Ah, Ju, como é que isso pode aparecer na prova? Ele pode me dar uma função e simplesmente pedir isso? Pode, eu vou te mostrar. Mas tem várias possibilidades, tá? Tem várias situações que eles podem te cobrar isso. O importante é que você saiba olhar para uma função e só de olhar para essa função, saber identificar o sinal de 4 elementos. Do A, do B, do C e do delta. Não falei do delta ainda, é o que nós vamos falar agora. Mas, para falar do delta, eu vou voltar lá para o quadro, tá? Eu vou voltar nessas 8 parábolas aqui para a gente poder julgar o delta. Vamos relembrar aí algumas coisas a respeito de equação de segundo grau e a gente volta. E, em seguida, eu vou mostrar como que o Enem já cobrou isso. De maneira bem simples, mas que eu tenho certeza que assustou grande parte dos candidatos, porque a pessoa olha para a situação, a princípio parece que é uma coisa muito complicada, e, na verdade, nem era tão complicada. Vamos lembrar aqui, ó, essa parte, gente,
vai falar também sobre o gráfico para nós. Imagina que você tem lá uma função do segundo grau, tá? F de x igual a x2 mais bx mais c. Não importa qual seja a função que você esteja lidando, tá? Pode ser função do primeiro grau, pode ser uma função do segundo grau, pode ser uma exponencial, pode ser uma função logarítmica. Qualquer função que você estiver trabalhando, se você eventualmente quiser descobrir quais são as raízes dessa função, você tem que primeiro ir pela lógica da ideia de raízes. O que é a raiz de uma função? Raiz de uma função é o valor de x que consegue zerar a função. Então, sempre que você quiser descobrir quais são as raízes de uma função, você tem que pegar a função e igualar essa função a zero. Quando você faz isso, quando você pega uma função e iguala ela a zero, você deixa de ter uma função e passa a ter uma equação. Nesse caso aqui, é uma equação de segundo grau. Vocês devem lembrar, né? A gente trabalhou isso também naquelas aulas especiais. Não é o único jeito. Dependendo das raízes, você pode eventualmente fazer soma e produto. Tem várias formas alternativas, tá? Mas isso aqui, com certeza, é o jeito mais democrático de você encontrar a raiz de uma função, certo? Mas aí o que acontece? No meio da fórmula resolutiva, tem esse delta aqui. A gente chama aquele delta de delta por causa da letra grega que foi usada para representar. Só que, na verdade, o nome disso aqui não é delta. O nome desse elemento que aparece aqui é discriminante. Então, isso aqui a gente chama de discriminante. Como eu falei, vocês vão me ver chamando de delta aqui várias vezes, porque a gente acaba acostumando com isso. Delta é o nome dado a essa letra grega que foi escolhida para representar o discriminante da minha equação. Mas o que é o discriminante da equação? Ele vai separar os tipos de equação que a gente tem. Dependendo do valor do discriminante, a sua equação pode ter raízes reais e diferentes, pode ser que ela tenha raízes reais iguais, e pode ser até mesmo que ela não tenha raízes reais. Por que acontece isso? Eu quero que você olhe bem. Esse discriminante, esse delta, ele está dentro de uma raiz quadrada. Quando você está lidando com raiz quadrada, a gente tem uma restrição. Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, não tem raiz quadrada de número negativo. Então, se por acaso o seu discriminante, que é o delta é um número como qualquer outro, né? B ao quadrado menos 4ac. Existem sempre três possibilidades para o número real. Ele pode ser positivo, ele pode ser zero ou ele pode ser negativo. Dependendo do que acontecer com ele, vai mudar a natureza das raízes. Como assim? Se o delta for positivo, e eu vou mostrar exemplos numéricos, tá? Mas se o delta for positivo, a sua equação vai ter duas raízes reais e distintas. Só que isso tem implicação no gráfico. Se vai ter duas raízes reais e distintas, tem que cortar o eixo x em dois pontos diferentes. Para quê? Para te mostrar que existem dois valores diferentes de x que conseguem zerar a sua função. Só que o seu delta, ele pode ser igual a zero. E se o discriminante for igual a zero, tenta imaginar. Como eu falei, eu vou te dar um exemplo numérico. Mas tenta imaginar. Se o delta for zero, eu vou ter que fazer um caminho somando zero e vou ter que fazer um caminho subtraindo zero. É que se eu somo zero, dá um resultado. Se eu subtraio zero, dá o mesmo resultado. Ah, Ju, como assim? Por exemplo, 6 mais zero é zero. 6 menos zero também é zero. Então, se eu somo zero ou se eu subtraio zero, dá na mesma, tá? Então, quando o seu delta for igual a zero, você também vai ter duas raízes. Só que agora vão ser duas raízes reais e iguais. Então, duas raízes reais e iguais. Isso vai ter consequências no gráfico? Claro que vai. Que tipo de consequência que isso vai ter? A consequência é que se tem duas raízes reais e iguais, o seu gráfico ele vai só tangenciar o eixo x. E eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho.
Agora, tem um terceiro caso. O terceiro caso é quando o seu delta for negativo. O problema, gente, a princípio não tem nenhum problema o discriminante dar um número negativo. O que acontece é que se eu estiver lidando com o universo dos números reais, na hora que aparecer raiz quadrada de um número negativo, eu não vou ter ferramentas para continuar. E como eu não vou ter ferramentas para continuar, não vai ter como eu seguir com esse pensamento. Então, quando o delta for negativo, você simplesmente não terá raízes reais. Ah, Ju, quer dizer que não tem raízes? Não, gente. Tem raízes. Uma equação de segundo grau sempre tem duas raízes. Agora, se elas vão ser reais ou não, é uma outra história. Aqui, nós teríamos duas raízes também, só que seriam duas raízes complexas. A gente teria que usar números complexos para conseguir resolver. Então, pensando no universo dos números reais, quando o discriminante dá um número negativo, você não vai ter raízes reais. E como é que isso vai aparecer no nosso gráfico? É muito simples. Se não tem raízes reais, não vai poder nem encostar no eixo X. Ah, Ju, não consigo ver isso. Então, a gente vai voltar para aqueles exemplos que a gente descobriu o sinal do A, do B e do C, e agora a gente vai pensar também no sinal do delta. Só de você olhar para uma função do segundo grau, para o gráfico dela, você precisa ser capaz de identificar se ela tem, se o delta, né, é positivo, se o delta é igual a zero, ou se o delta é negativo. E é muito simples fazer isso. Eu quero agora completar o nosso estudo aqui. Eu quero saber a respeito do delta, ou seja, do discriminante. É muito fácil, tá, você observar isso. Meu desenho está todo avacalhado aqui, porque eu já mexi, já desenhei demais, já fiz muita coisa. Mas você consegue observar aqui, ó. Repara, essa parábola, ela corta o eixo X em dois pontos. Então, aqui eu vou ter uma raiz que eu vou chamar de X' e uma outra raiz que eu vou chamar de X duas linhas. Não faço ideia nem de quanto vale o X', nem de quanto vale o X duas linhas. Mas eu tenho uma certeza, são dois valores diferentes. Se são dois valores diferentes, é porque o delta é positivo. Repara, olha para esse caso aqui agora, ó. Corto o eixo X aqui e aqui. Não faço ideia nem de quanto vale X', nem de quanto vale X duas linhas, mas são dois valores reais e distintos. Então, com certeza, o delta aqui vai ser positivo. Letra C. Olha a letra C. Se você olhar, você vai ver que essa letra C aqui, ó, esse gráfico, ele nem encosta no eixo X. O que esse gráfico está querendo te passar de informação? Ele está querendo te contar assim, olha, essa parábola aqui, ela não encosta no eixo X, ou seja, não existe nenhum valor real de X que consegue zerar a nossa função. Se não tem nenhum valor de X que consegue zerar a função, é porque, com certeza, o delta é negativo. E aí a gente consegue descobrir, ó, só de olhar. Repara, tem uma raiz aqui, tem uma raiz aqui. Não faço ideia de quanto vale, sei nenhuma das duas, mas com certeza o delta vai ser positivo. Aqui, mesma coisa, ó, tem uma raiz aqui, tem uma raiz aqui. X', X duas linhas. Duas raízes reais e distintas. Delta positivo. Aqui, ó, olha para esse caso, o Enem já cobrou isso, tá? Você vai olhar aqui, vai ver que esse gráfico ele só tangencia o eixo X. Aqui ele está querendo te passar um recado, falando assim, olha, essa função tem duas raízes reais, só que essas duas raízes reais, elas são iguais. Quando é que isso acontece? Quando o delta é igual a zero. Sei lá, ó, aqui. Corta nesse ponto e nesse. Duas raízes reais e distintas. Se tem duas raízes reais distintas, é porque o delta é positivo. Aqui pode não parecer, ó, mas também tem duas raízes reais distintas. Para ter duas raízes reais distintas, o delta tem que ser positivo. Vê aí se vocês conseguiram entender. Ah, Ju, como é que isso pode aparecer? Então, eu vou te mostrar um exemplo. Vou te mostrar primeiro um exemplo de fixação, que não é do Enem. Depois eu vou te mostrar como é que o Enem já cobrou isso. E que era uma questão bem tranquila, mas eu tenho certeza que, por causa do contexto, muita gente nem tentou resolver.
É lógico que o Enem não vai cobrar assim, tá? Se você for, eu vou fazer Unifesp, Ju, pode cair uma questão exatamente com esse formato aqui. Você sabe que o Enem vai colocar um contexto, vai fazer uma pergunta contextualizada, vocês sabem disso. Mas observe, dá uma olhada. Determine o valor de m na função y igual a 4x² menos 12x mais m para que o gráfico tangencie o eixo x. Então, tenta imaginar. Eu quero que o gráfico aqui, ele tangencie o eixo x. Se a gente for fazer um esboço desse gráfico, vai ser uma parábola, vai ter concavidade voltada para cima, porque o a é positivo, vai cortar o eixo y na parte decrescente, porque o b aqui é negativo, e eu não sei exatamente onde é que vai cortar, quanto é que vai ser esse m aqui. Mas eu sei que o gráfico ele tem que tangenciar o eixo x. Aí é bom você pensar num esboço, tá? Mesmo que ele não te dê, é bom você pensar num esboço. Às vezes você nem vai fazer o desenho tão certinho, mas não importa. Eu acredito que deve ser algo mais ou menos desse jeito, ó. Deve ser alguma coisa nesse formato que está aqui. Por que é importante você, pelo menos, visualizar um esboço? Para você entender. Tem concavidade voltada para cima e vai só tangenciar o eixo x. Então, se vai tangenciar o eixo x, é porque as raízes são iguais. Beleza, mas e daí? O que tem a ver isso? Então, aí que você tem que lembrar. Você tem que lembrar. Para ter raízes reais iguais, o seu delta tem que ser um número igual a zero. Ju, mas e aí? E aí que nós vamos fazer isso. Nós vamos calcular o delta e vamos obrigar o delta a ser igual a zero. Como é que a gente faz isso, hein? Dá uma olhada. Delta é b² menos 4ac. Então, eu preciso que esse delta seja igual a zero. Lembra? O A é quem acompanha o termo de grau 2. Então, o A vale 4. O B é quem acompanha o termo de grau 1. Então, o B vale menos 12. E o C, gente, é quem está sozinho. Eu vou vir aqui e vou substituir. No lugar do B, eu vou colocar menos 12. Então, vai ficar menos 12² menos 4 vezes o A, que vale 4, vezes o C, que vale m. Isso aqui é o delta. Eu preciso que esse delta seja igual a zero. Ju, por que igual a zero? Porque foi o comando da questão. Eu quero que só tangencie o eixo x. Como é que vai ficar isso, hein? Menos 12² vai dar 144. Menos 4 vezes 4 vai dar menos 16m. E isso vai ser igual a zero. Passa para lá, 144 vai ser igual a 16m. Passo o 16 dividindo. O que vai ser o m? Vai ser 144 dividido por 16. Dá para dar uma simplificada aqui, ó, acompanhe. Aqui por 2 dá 8, aqui por 2 dá 72. Já dá para fazer essa conta, né? Mas se você quiser continuar simplificando, pode continuar. Mas 72 dividido por 8 vai dar 9. E aí está resolvido o seu problema. Ó. M vai ser igual a 9. Então, caso eu queira que essa equação, que essa função, né, o gráfico dela só tangencie o eixo x, eu preciso que o meu m seja igual a 9. Ju, ele pode fazer perguntas diferentes? Pode. Ele pode perguntar assim, ó, eu quero que o gráfico não intercepte o eixo x. Para o gráfico não interceptar o eixo x, o delta tem que ser menor que zero. Aí vai cair numa inequação, mas vai ser uma inequação bem tranquila de resolver. Ou então ele podia falar, olha, eu quero que o gráfico corte o eixo x em 2 pontos distintos. Para cortar em 2 pontos distintos, o discriminante tem que ser maior que zero. Mas cada caso você faz de um jeito, e as maiores chances são que ele te peça justamente essa ideia de tangenciar. O único problema do Enem é que não vai ser direto desse jeito. Ele vai colocar algum detalhezinho e vai colocar um contexto para poder dificultar um pouco a nossa vida. Mas se você conseguir enxergar o que realmente ele está te pedindo, é questão fácil e a gente vai ver isso agora. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura.
Gente, o problema dessa questão é que muitos alunos devem ter lido essa primeira parte e falou assim, ah, ferrou. Rotação de uma parábola em torno de um eixo, não sei nem por onde que eu vou começar. E aí a pessoa simplesmente pulou a questão. Não pode pular. Lembra, o Enem vai colocar um contexto. E vai ser um contexto que não tem nada a ver, mas eles vão colocar um contexto. Então, antes de você desistir da questão, você primeiro tem que pensar o que ela está pedindo. Aí ele fala, ó, a função real que expressa a parábola, vê se vocês conseguem localizar a parábola aqui, ó. Aqui eu tenho uma parábola, e essa parábola foi rotacionada em torno daquele eixo Z. E aí, tenta imaginar uma parábola girando em torno de um eixo. Vai formar uma taça mesmo, vai formar uma cumbuquinha dessa aqui. Aí, o que ele quer? A função real que expressa a parábola no plano cartesiano é dada pela lei. F de x é igual a 3 meios de x ao quadrado, menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça. Ele nem precisava ter te contado isso, tá, gente? Por que que não? Porque você tem que saber, ó, o C é onde corta o eixo Y. Lembra? O C é onde corta o eixo Y. E é bem isso que ele vai te pedir, ó. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola, representado sobre o eixo X, ou seja, essa parábola aqui, ela está só tangenciando o eixo X. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetro é, ou seja, ele quer descobrir quanto que vale o C. Tem outras formas de você resolver isso, tá, gente? Mas o jeito mais prático e rápido de resolver uma questão dessa era você olhar para a parábola e pensar, essa parábola, ela só tangencia o eixo X. Se ela só tangencia o eixo X, é porque o delta vai ser igual a zero. O que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o delta dessa função e vamos obrigá-lo a ser igual a zero. Ah, Ju, mas está faltando um pedaço. Sim, e é justamente esse pedaço que a gente vai descobrir na hora que a gente obrigar o delta a ser um número igual a zero. Então, você vai calcular o delta aí para mim e vai obrigar ele a ser zero. Vê se vocês conseguem fazer e me conta se é uma questão difícil ou não. Vamos lá. Como é que nós vamos fazer para resolver isso? Eu vou, ó, cuidado, tá, gente? Ah, Ju, mas o A é uma fração, aí eu desisto. Não, tem problema nenhum o A ser uma fração, tá, gente? O A é quem acompanha o termo ao quadrado, o B é quem acompanha o X e o C é quem está sozinho. Só um detalhezinho para enfatizar o que a gente estudou hoje. Repara que aqui o B é negativo, é menos 6. Vê se faz sentido ele ser negativo. Está cortando o eixo Y na parte que a função é decrescente. Então, sim, o B tinha que ser negativo. Agora, nós vamos fazer. B ao quadrado vai ficar menos 6 ao quadrado, menos 4AC. Vou escrever aqui a fórmula do delta, né? B ao quadrado, menos 4AC. Então, vai ficar menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 3 meios, vezes o C, que é C. Esse delta tem que ser igual a zero. Menos 6 ao quadrado é 36. Confere aqui para mim, ó. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 2. Vai ficar menos 2 vezes 3 vezes C. Então, vai dar menos 6C, igual a zero. Passa para lá, 36 é igual a 6C. Passa dividindo, o C vai ser 36 dividido por 6. C igual a 6. Repara, é a mesma ideia da questão de fixação que eu passei no quadro. A diferença, gente, é que o Enem jamais vai colocar uma questão direta. Ele vai inventar um contexto qualquer. Nesse caso, foi uma parábola rotacionada em torno de um eixo. A ideia deles é colocar um contexto, mas também afugentar muita gente, porque eu tenho certeza que muita gente, ao começar a ler isso aqui, já imaginou, vai ser geometria espacial, eu não sei fazer. Calma. Antes de você julgar se você vai fazer ou não a questão, para e pensa o que ele quer que você descubra. Entenda, não era a única forma de você resolver isso, tá? Quem lembra, só que era o jeito mais prático, na minha opinião. Quem lembra como é que encontra coordenadas do vértice, podia pensar em alguma coisa nesse estilo. Eu não gosto.
Ju, como assim? Você podia descobrir quanto que vale o x do vértice e substituir. Eu não faria desse jeito. Eu usaria exatamente a ideia de que é tangente ao eixo x. Ju, se o delta não vale zero, aí não dá para fazer assim, né? Não, depende. Às vezes, ele poderia te perguntar quem deveria ser o C para que não encostasse no eixo x. Aí você descobriu um conjunto de valores, né? Que você tem que, ao invés de falar que o delta era igual a zero, você tem que colocar que o delta era menor que zero. Aí a diferença é que aqui o meu C ficaria maior que 6, né? Porque eu ia ter que usar a ideia de inequação aqui. Mas ele pode perguntar alguma coisa nesse estilo, só que aí não vai ter um valor só, vai ser um conjunto de valores, porque vai ser uma inequação. Não é difícil, né? Assusta o contexto, mas não é uma questão difícil.